Ele mesmo, que são muito importantes que nós tenhamos entendimento do porquê Jesus fez essas menções. Por que Jesus ele fez 7 declarações a respeito dele? Você vê que nada na Bíblia é por acaso. Você sabe que o 7 também representa algo completo, e o Senhor ele está mostrando que nele há plenitude, nele você vai encontrar tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa está em Cristo. Por isso, quando nós falamos que nós somos uma igreja cristocêntrica, é que nós estamos ali levando você a olhar apenas para Cristo e não para você. Não para o homem, não para o que o homem pode fazer, não para o que você pode fazer. Isso é graça de Deus. O que Ele faz por mim e por você, e não o que nós podemos fazer para Ele e por Ele, como se, na verdade, nós pudéssemos fazer alguma coisa por Ele, o que é impossível. Você não pode fazer nada por Deus. Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Ele é soberano. Amém, irmãos? Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Quem precisa de Deus somos nós. E é por isso que é de extrema importância que nós tenhamos clareza dessa graça. Sabe, eu quero continuar insistindo com você para que busque cada dia mais conhecer a respeito de Cristo, da graça. Não é por acaso que eu separei 7 semanas para falar especificamente sobre Jesus. Algo que às vezes a igreja tem perdido de vista. Eu vejo pregadores gastando 1 hora de pregação sem mencionar sequer uma vez o nome Jesus. São pregações que não são cristocêntricas, pregações que têm colocado o homem no centro, colocado tantas coisas, são listas ali do que fazer para prosperar, do que, sabe, os 7 passos, os 5 passos, receitas de bolo, quando na verdade tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. É mais simples do que você imagina. E eu quero, de novo, dizer para você, você quer aprender mais sobre a graça? Se você tem acompanhado as postagens que eu tenho feito diariamente, eu tenho falado só da graça, mas de uma forma mais escandalosa do que eu falo aqui. Mais escandalosa mesmo. Coisa que às vezes as mensagens que eu tenho trazido acaba que eu não entro naquelas ênfases como eu estou entrando nesses devocionais. O que vai levar muita gente a falar, meu Deus, mas o negócio está estranho demais, é escandaloso demais. Eu preciso dizer para você, a graça é escandalosa, muito mais do que você imagina. É por isso que nós precisamos ter revelação dessa graça que não é um tema, é Cristo, você já entendeu, Jesus é a graça. Jesus não é como as pessoas costumam ali imaginar, as pessoas veem o Jesus muito diferente do que realmente a Bíblia tem revelado, a Bíblia tem mostrado, o próprio Senhor Jesus tem falado, as pessoas têm mostrado um Jesus muito religioso, que não é realmente Jesus, não é assim que Ele mesmo se apresenta. E nessas 7 declarações você vê, ainda com mais clareza, essa graça estampada ali, quando Jesus ele faz essas declarações. João, capítulo 10, versos 7 a 9, diz assim, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, ovelhas, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Aleluia. Amém, irmãos? Como eu já mencionei, aqui no Evangelho de João, nós vamos ver essas 7 declarações de Jesus a respeito dele. A primeira, que nós já compartilhamos, é eu sou o pão da vida. A segunda, que compartilhamos domingo passado, eu sou a luz do mundo. A terceira, que eu vou compartilhar com você hoje, eu sou a porta das ovelhas. A quarta, eu sou o bom pastor. A quinta, eu sou a ressurreição e a vida. A sexta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a sétima, eu sou a videira verdadeira. Na última ministração, você aprendeu sobre essa declaração que Jesus fez. Eu sou a luz do mundo. O que você entendeu? Que você não pode viver sem a luz. A luz é uma questão
de vida. É vital que eu e você, sem a luz nós não podemos viver. E Jesus aqui no Evangelho de João, ele se apresenta como essa luz. E ele diz, nós vamos perceber que a luz, ela nos dá direção. Sem Jesus você não tem direção, você está perdido. Por que esse mundo está indo de mal a pior? Porque não tem Jesus no comando. Jesus não é o Senhor desse mundo. Quem que é o príncipe desse mundo? Satanás. Percebe por que o mundo vai de mal a pior? Não vai melhorar. Entenda, guarde isso no seu coração. Esse mundo não vai melhorar. Vai só piorar. Porque o príncipe desse mundo é o diabo. Por isso você vê cada dia mais as pessoas perdidas, sem direção e falando um monte de asneira. Você ouve as pessoas falando coisas que você não acredita. Coisa que parece assim de alguém doente, que tem uma doença mental. Mas você vai ver, não é doente mental. Não tem nenhuma patologia, não tem nenhum problema, um distúrbio psicológico. Mas realmente é porque as trevas são tão densas que essas pessoas elas não conseguem ver Cristo. Então veja, eu preciso da luz para ter a direção, para seguir pelo caminho correto. O Senhor também ele diz que a luz traz libertação. O que vai libertar esse mundo, que na verdade não vai libertar esse mundo, as pessoas que estão nesse mundo, é Jesus, é a luz dele, que vai levar essa libertação. E ele também diz que a luz nos faz resplandecer em meio às trevas. É a luz de Jesus que faz com que as pessoas olhem para nós e falem, você é diferente. Tem algo em você que não vê em qualquer lugar. Tem algo em você que chama atenção. E é algo bom. E às vezes eles não sabem dizer, eles falam, é uma áurea, sabe? É um negócio, assim, é uma, como que é a expressão que eles costumam dizer? Uma energia boa. Mas você tem uma energia boa, né? Que na verdade não tem energia boa, é a luz de Cristo. É a vida de Deus que está em nós. É a luz brilhando. Amém, irmãos? Mas talvez algo que tenha mais te marcado, não sei se isso chamou a sua atenção, mas algo que mais possa ter marcado ali a minha, a sua vida, foi quando o Senhor diz, mais importante do que ter fé para andar sobre as águas, é ter coragem para andar na luz. A luz mostra e revela quem nós somos de verdade. Na luz não dá para se esconder, na luz não dá para usar máscaras. Realmente, a maquiagem ali vai cair, vai aparecer, vai ser visto. Na luz nada pode. Já viu quando, né, você pode até pensar que a casa ali está limpinha, arrumadinha, você abre a janela, você abre a cortina, vem aquele raio do sol, aí você vê aquele monte de, assim, parece que é pozinho, pelinho, aquela coisa toda, porque na luz você consegue enxergar detalhes. Detalhes. Então é muito importante que nós possamos ser aquelas pessoas que está em Cristo, não tem nada para esconder. A nossa vida é um livro aberto. Nós não temos medo de andar na luz, porque nós sabemos, nós não somos nada. Mas pela graça de Deus, nós somos abençoados. Não há mérito em nós não há bondade alguma, mas a bondade do Senhor nos alcançou. Por isso eu não tenho mais medo, eu não tenho receio. Não preciso ali, sabe, fingir ser algo. Não, eu sou isso aqui mesmo. A graça do Senhor me alcançou. Quando alguém fala, mas pastor, você, graças a Deus, eu não sou perfeito. A luz está aí para mostrar, você erra, todos nós erramos. Mas o importante é você saber, né, que mesmo em meio ao erro, mesmo em meio a falhas que nós podemos cometer, nós continuamos sendo abençoados por Deus, sendo amados por Ele, nós vamos erguer a nossa cabeça e seguir em frente. Porque tudo que o diabo quer é que você olhe para os seus erros e falhas, retroceda e chafurde no pecado. Mergulhe e se afaste dos caminhos e do propósito do Senhor. Por isso nós não temos medo de andar na luz. Essa luz que nos leva a viver uma vida abundante de bênção. Você pode dizer amém? Mas sobre essa declaração que o Senhor está dizendo, essa terceira, eu sou a porta das ovelhas. O que será que Jesus ele queria dizer com essa declaração? Como aquelas pessoas que estavam ali próximas dele
entenderam essa mensagem quando ouviram ele dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Em primeiro lugar, o Senhor está dizendo que a porta é a salvação. O Senhor, ele está mencionando aqui, quando ele está falando, eu sou a porta das ovelhas, ele está mostrando aqui algo muito importante, que é a salvação. Ele disse: se alguém entrar por mim, será salvo. O Senhor, então, ele vem e mostra que a salvação está ligada a Ele. Não existe salvação em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra ação, em nada, nada do que eu e você possamos fazer, venhamos a praticar, vai nos dar a salvação. A salvação nós só podemos encontrar por meio de Jesus. Nós precisamos entrar por essa porta. Se não for por meio de Cristo, não tem como. Mas há muitos que pensam que a salvação pode ser alcançada pelas boas obras, a legião da boa vontade. Nós vamos fazer coisas boas e então nós podemos... Não. Na verdade, fazer coisas boas é só consequência de ter entrado pela porta. Porque todo aquele que faz coisas boas sem ter entrado pela porta, na verdade, ele não está fazendo mente, sabe, um discernimento claro do propósito de Deus. Ele simplesmente está fazendo porque ele ouviu que aquilo ali pode gerar alguma coisa, que ele pode receber algum benefício ou até mesmo a própria salvação. Mas ele não está fazendo porque, de fato, ele entendeu. Eu sou salvo, não pelas obras, mas eu sou salvo para as obras. Eu fui salvo. E agora é normal fazer boas obras, porque eu entrei por essa porta. E agora minha vida foi transformada. Preste atenção, todo pastor de ovelhas, ele levava o rebanho ali para pastar nas grandes campinas ali durante o dia, mas antes da noite cair, ele recolhia aquele rebanho de novo para o aprisco. O pastor, ele se colocava na porta e ele se certificava, até que todas as ovelhas haviam retornado. Do lado de fora do aprisco, aquelas ovelhas, elas estavam correndo risco, já na parte da noite. Mas quando elas passavam pela porta, elas estavam ali guardadas de predadores e também de ladrões. Aquelas pessoas, elas entenderam claramente quando Jesus usou dessa analogia. Eles entenderam o que ele queria dizer, quando ele disse: eu sou a porta das ovelhas, ou seja, eu sou aquele que dá segurança, eu sou aquele que dá proteção, eu sou aquele que guarda a sua vida, eu sou aquele que pode te dar salvação. Preste atenção, meu. Só uma pessoa pode te deixar seguro em meio a esse mundo de trevas, esse mundo de tanta insegurança, de tanta mentira, de tanto engano. Cada dia que você olha para os telejornais, você olha para as notícias, você fala: meu Deus, eu não sei mais em que acreditar. Não é verdade? Aquela pessoa que você jurava que era o mocinho, você acabou de descobrir que agora é o vilão. Não é? É isso que você vê. O mundo é isso. É volátil. As coisas mudam sim, oscilam demais. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. Nela você pode confiar. A palavra de Deus diz A é A e ela não vai mudar, vai ser A até o final. Mas esse mundo muda, as pessoas mudam. É isso que o Senhor está dizendo. Você quer viver uma vida em paz? Você quer ficar tranquilo? Eu digo isso principalmente para você sentir tão ali inseguro, está tão preocupado, tem medo, sabe, das coisas, do que está por vir. Quero te dizer, fique em paz, apenas entre pela porta e saiba que ali você está seguro em Jesus. Ele é a porta, Ele é a sua proteção, Ele é que cuida da sua casa, do seu lar. Aqui nós estamos ouvindo que a cidade está ficando cada vez mais perigosa. O lugar que era mais tranquilo hoje está sendo um dos lugares mais perigosos em Lucas. Assaltos e mais assaltos, e pessoas sendo amarradas, e sabe, coisas terríveis. A facção tem dominado essa cidade, não é isso que a gente tem escutado?
A própria polícia dizendo, não tem o que fazer, principalmente nesse governo. Eu ouço isso, não sou eu, pastor João, que está falando. Esse governo, ele é pela bandidagem. É o que você ouve. Próprias autoridades. Aí você fica ouvindo essas coisas, o que você vai pensar, se você não olhar para Deus? Estou frito. Porque nem a polícia pode me proteger. De mãos atadas. Que se prender, que se bater, vem lá um camarada lá da justiça, do judiciário, e ainda o cara é exonerado por cumprir o papel dele, por fazer o bem, por proteger a sociedade. Veja, você olha para essas coisas, como é que você fica? Assustado, não fica? Mas veja, acredite em mim, se você ficar olhando para essas coisas, você não vai viver em paz. Eu olho para os irmãos lá da videira do Rio de Janeiro, pastor Ricardo, os irmãos, eu fico pensando, esses irmãos, como eles devem viver, porque o Rio hoje é um dos estados que está mais perigoso, o negócio está esquisito, não tem controle, está fora do controle. E eu fico vendo a paz daqueles irmãos, eles vivem num lugar, sabe assim, que parece, né, onde o crime governa, e eles vivem em paz. Eu falo, por que eles vivem em paz? Porque eles estão olhando para Cristo. Você pergunta para aqueles irmãos, toda vez que eu estou em conferência ali, e tenho a oportunidade de encontrar os pastores ali do Rio e alguns irmãos que eu conheço, eu pergunto, e aí, tal, como é que tá, rapaz? Uma bênção, o Rio é a terra que mana leite e mel. É assim que ele fala. Se você ouviu o pastor Ricardo nas conferências, nas reuniões, ele põe o Rio lá em cima. Lá em cima. Fala, pai, não tem lugar no Brasil melhor para se viver do que no Rio. Sabe o que é isso? É alguém que vive na perspectiva de Cristo e não na perspectiva do governo dessa terra. Então veja, aonde você viver, você vai viver em paz e bem. E seguro, porque a sua segurança não está nessa polícia. Não está, sabe, em nada, não está no carro que você ali botou um alarme, que você colocou, sabe, uma cerca elétrica na sua casa, fechaduras da mais sofisticada, elétrica, câmeras e tudo. Não está, filho, sua segurança não está aí, sua segurança é Cristo. Quando você colocar a sua segurança em Cristo, mesmo que você não ignora nenhum desses recursos, tudo é importante, cerca, alarme, seguro, tudo, irmão, faça tudo isso, mas sabendo que a confiança está em Jesus. Eu falei, faz o seguro com o Breno, né? Já imaginei, já li aqui a mensagem. Então, faça seguro, tudo certo, proteja o seu carro, proteja a sua casa, mas não confie nessas coisas. Só o Senhor guarda você. Ele está dizendo, eu sou a proteção, eu sou a salvação. Por isso Jesus está te convidando a entrar por essa porta. Viva em paz, mesmo em meio a um tempo de guerra. Ter paz não é ausência de guerra. Ter paz é viver em Cristo. É ir para a paz, é entrar, é estar em Cristo, na paz de Cristo. Você consegue imaginar? Está tudo um caos, mas eu estou em Cristo, eu estou na paz de Cristo. Quando a palavra diz, para você estar na paz de Cristo, ela está dizendo, entre, viva dentro dessa paz. No original. Então você pode estar, o mundo está caindo. Guerra para todo lado. O negócio está esquisito, inflação, não sei mais o quê, facções criminosas dominando. Você fala, mas eu estou na paz de Cristo. Eu vou continuar seguindo a minha vida bem, feliz no meu trabalho, fazendo o que eu tenho que fazer, cuidando da minha casa, da minha família. Eu vou continuar vivendo em paz. Por quê? Porque o Senhor é a minha paz, Ele é a minha segurança. Você pode dizer amém? Que esse amém seja realmente um amém. Ali sabe que você está dizendo, eu creio nisso. Não duvido, pastor, é isso mesmo. Porque acredite, você vai precisar. À medida que o tempo vai passando, você vai precisar de mais convicção disso. Porque o negócio vai azedar mais um pouquinho. A cada dia que passa vai azedar um pouquinho mais. E aqueles que não estiverem apoiados, estribados em Cristo, vão cair. Vão cair em depressão, vão cair desesperados,
Qualquer vírus que vir vai ficar, meu Deus, é agora que eu morro. E ele vai morrer mesmo. Vai dar um piripaque. Mas se você está na paz de Cristo, pode vir o que for, você vai continuar tranquilo. O Senhor é a minha segurança. Sabe? Nós precisamos viver assim. Em Cristo nós podemos viver assim. Só entrando pela porta e ali nos mantendo apoiado no Senhor. Amém, irmãos? Pastor, do que Jesus ele quer nos salvar? Preste atenção, ele quer te salvar do inimigo da sua alma. O diabo. Deus ele te ama profundamente, mas preste atenção, o diabo te odeia profundamente. O diabo quer acabar com a sua vida. Quer acabar com a sua família. Você sabe disso, isso não é novidade. Deus te ama, o Senhor é com você. Mas o inimigo vai trabalhar de noite para tirar você dos caminhos do Senhor, para acabar com a sua vida. Então o Senhor está dizendo, eu sou a salvação contra o inimigo. Você quer ficar tranquilo? Apenas olhe para mim, esteja na minha paz. O diabo não pode fazer nada. Quando você entrar pela porta, depois que você entrou pela porta, o diabo não pode mais acessar a sua vida, governar a sua vida. O Senhor agora está no controle. Você pode dizer amém? Tem irmãos que têm medo do diabo. Até hoje você fala, tem irmão que falou diabo, ele vai dar 3 toquinhos ou que tiver perto dele. Tac, tac, tac. Pastor, não fala não essa palavra. Aí você tem que falar o inimigo, irmão. Você fala o diabo, ele que é isso? Não fala essa palavra que traz problema. Que problema? Problema é você não estar em Cristo. Problema é você não entrar pela porta. Se você entrou pela porta, meu irmão, fique em paz, o diabo não pode mais nada contra você. Ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar se levantando, mas o Senhor vai continuar te protegendo, te guardando. O inimigo vem por um caminho, por 7 ele volta, e ele sempre envergonhado, porque o Senhor é com você, você pode dizer amém? O Senhor também quer te salvar desse mundo. Você já ouviu, eu usando essa expressão, esse mundo é um mundanique, chafurdado do pecado, caminhando para um abismo cada vez maior, e o Senhor, ele está dizendo, eu sou sua salvação desse mundo. Olha para esse mundo, irmãos, um mundo de achismos. As pessoas se perdem nos argumentos dela, dizendo, tem nada a ver isso aqui. Todo mundo faz, isso é normal e por aí vai. Como eu falei no início, você olha as declarações das pessoas, você olha o que as pessoas têm falado, eu fico vendo nessas postagens, né? Principalmente, eu recebo muita, não sei como é que fala, é recomendação, mas é o algoritmo, né, ali do Instagram, ele fica me mandando muita coisa de crente, de palavra, de pregação. E aí tem muita polêmica, mas demais. Sempre tem os polêmicos. Esses dias tinha um pastor na justiça brigando com uma outra pastora. Pastora conhecida pastora do Pix. E aí ele estava na justiça porque ele chamou-a de, não sei, o nome, o termo que ele usou. Está lá na justiça respondendo. Aí você vai ver os comentários. Você fica assustado com a crentolândia. Eu estou falando da crentolândia. Boa parte. Quando é um ímpio, você percebe na hora o comentário do ímpio. Ah, esses crentes é tudo bandido, tudo safado. Você percebe o comentário de ímpio. Mas quando é crente, você percebe. Aí você vai, não acredito que um crente está falando um trem desse. Sabe, parece que ao invés de todos estarem ali pelo reino, parece que estão só se degladiando e atrapalhando. Por quê? Porque Cristo não é o centro. O centro é um monte de outras coisas. O centro é a prosperidade, o centro é a batalha espiritual, o centro é os dons espirituais, muitas coisas que são ali legítimas, bíblicas, mas não deveriam estar no centro. Cristo é tudo em todos, Cristo é o centro, é dele que tem que falar. Estão perdendo tempo falando de outras coisas. Estão preocupados em falar ali a respeito do pecado e dando ênfase no pecado.
Estão preocupados em falar de santidade, dar ênfase em santidade, sem falar de Cristo. Se você não fala de Cristo, o pecado não é vencido. Se você não fala de Cristo, a santidade não é alcançada. Tudo converge em Cristo. A vitória sobre o pecado, Cristo. Santidade, prosperidade, Cristo. Libertação, Cristo. Tudo no final é Cristo. Então, nós temos que gastar tempo falando de quem? Cristo. Parar de perder tempo com essas bobagens, discussões, e aí você vai ver o povo raso demais. Muito voltado para um monte de coisa que no final não está agregando, mas está separando, está dividindo, está gerando discórdia, está gerando confusão. Pastor levando o outro na justiça. Por mais que vendo ali, não vou dar minha opinião, não. Era só para dizer como o negócio está bagunçado, está estranho, os crentes falando das coisas. Muito achismo. Nós vivemos a geração do eu acho, eu penso. Para piorar, isso está cada dia mais forte dentro da igreja, sabia? Os irmãos estão muito, eu acho, eu penso. E aí eles pensam assim, mas eu não posso expressar, eu não posso dizer. A questão é que não está compreendendo, não está questionando algo que está questionando o inquestionável, que é a palavra, que é a base, que é o fundamento. As pessoas estão questionando o que não se questiona. E aí diz, mas cadê a liberdade? Filho, você tem liberdade para expressar a sua opinião, mas quando diz respeito à palavra de Deus, fica quieto. Palavra de Deus. Você quer discutir com Deus? Você quer dizer para Deus como é que funcionam as coisas? Os irmãos estão discutindo com Deus. Não, mas eu penso que Deus... O que Deus pensou quando Ele fez isso? Fala, rapaz, olha os semideuses aí. Hércules, né, o filho dos Zeus. Essa turma está voltando. Percy Jackson, filho do Poseidon. Esses caras, eu pensava que era mitologia grega, mas está no meio da igreja. Percy Jackson na igreja. Hércules, tem o irmão Hércules. Rapaz, os irmãos falam assim, não, meu pai é um semideus, está lá no Monte Olimpo. Conheço ele, converso. Espera lá. Palavra de Deus, com ela você não discute, você só fala amém. Eu preciso ter humildade para reconhecer. Eu sou a criatura, ele é o Criador. Criatura não explica o Criador, mas está cheio de irmão querendo explicar Deus. Não, porque eu acho que Deus se equivocou nesse pensamento. Eu acho que aqui, eu acho que eu faria diferente. Ainda bem que Deus não é você, porque você é um tonto. Porque se colocando nesse... Fala a verdade. Quando eu me coloco nessa posição, eu não sou um tonto. Então, qualquer um que faz isso. Mas é olhar, é palavra de Deus. A Bíblia é inerrante. A palavra de Deus, ela é inquestionável, absoluta. Contra ela não tem argumento. O que ela diz é isso aqui, eu só preciso ter revelação. Entender o que Deus de fato está falando. Mas até entender, sabe o que é? A palavra nos ensina? Eu vou ficar ouvindo. E vou falar o mínimo possível. Mas os irmãos estão... Quer falar? Vai entender primeiro. Seja sábio, ouça mais. Fale menos. Você vai ver que você vai errar muito menos. Ou talvez não vai errar. Porque até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Olha que coisa, que conselho bom que o sábio Salomão nos dá. Às vezes, pastor, não sou muito inteligente. Te dá um conselho. Fica bem quietinho. Aprenda com os outros. Que aí você vai se a gente se torna inteligente, ouvindo mais, aprendendo mais. E quando eu vou falar quando é algo, isso aqui eu conheço, isso aqui eu sei, e eu posso contribuir. Então eu vou contribuir. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. É esse mundo de achismos. Que o Senhor nos guarde de ser essas pessoas, possamos ser aqueles que falam a palavra. O Senhor também quer nos salvar de nós mesmos. Você pensa que às vezes o vilão está lá fora, mas o inimigo é você mesmo. Às vezes o problema é você. Situações ali que você está achando que é externa ou de outros, olha para você, querido, não no sentido de introspectivo,
Não no sentido assim de ficar, sabe, nessa questão, coitadinho de mim, eu sou um miserável, com esse tipo de autocomiseração, nada disso. Mas olhe, talvez os seus problemas estão ligados a você mesmo. Você não tem problema. Ouça com muito amor o que eu vou te falar. Talvez você é o problema. E aí você precisa dizer, a mim mesmo. Acredite em mim, essa é uma oração que eu faço. E eu fico fazendo, Senhor, guarda-me de mim mesmo. Guarda-me de mim mesmo. Por quê? Porque como o apóstolo Paulo diz, em mim, na minha carne, não habita bem algum. Então, quando essa carne aqui quer aparecer, eu falo, Senhor, me salva dela. Me salva, Senhor. Quando eu penso de mim mais do que convém, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem sou eu? De fato, não sou nada. Se não fosse a tua graça, eu estaria morto. Só estou vivo por causa da tua graça, por causa da tua bondade. Então, sabe, meu irmão, às vezes nós nos tornamos a nossa própria visão. Nós estamos ali enredados em nossos próprios pensamentos, egoísmos, enganos, convencidos de que nós estamos ali andando no caminho certo, quando na verdade nós estamos no erro. Clame pelo Senhor, Senhor, salva-me de mim mesmo, guarda-me de mim mesmo. Esse mundo tem nos apresentado muitas portas para o pecado, para os vícios, para uma vida longe de Deus, mas guarde no seu coração, Jesus é a nossa porta de salvação. Ele é a única porta que pode nos dar segurança e nos conduzir à salvação. Se você quer viver uma vida abundante, cheia de alegria, cheia de vitória, receba a dor e esteja apoiado nele. Preste atenção, a esmagadora maioria já fez isso, mas não apenas tenha o Senhor como seu Salvador, tenha Ele como seu Senhor. Deixa Ele governar a sua vida, sabe? Deixa o seu eu morrer, porque Ele morreu, a palavra diz, já morreu, foi sepultado com o Senhor. Mas às vezes Ele fica querendo levantar, ressuscitar dos mortos. E a carne está sempre ali, militando contra o espírito contra a carne, não deixa a carne prevalecer. E a chave é você olhar para Jesus e estar apoiado nele. Amém, meu irmão? Hoje eu te pergunto, você já passou por essa porta, pela porta da vida? Se você passou, esteja apoiado nela, esteja apoiado em Jesus. Você, por ter sido salvo, não está isento de errar, mas quando você olhar para o Senhor e permanecer com seus olhos nele, você vai continuar seguindo ali inerrante. Você não vai errar. Todas as vezes que nós erramos é quando nós tiramos os olhos de Jesus. Fala, Senhor, me ajuda. Mantenha os meus olhos fitos em Ti. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, o Senhor quer dizer que Ele é a porta das ovelhas. Ele está dizendo que essa porta fala de liberdade. A verdadeira liberdade. Ele diz assim, quem entra por essa porta, ele vai entrar e ele vai sair. Uau! Não é impressionante? Isso fala de liberdade. As ovelhas, elas pastavam de dia, mas à noite elas entravam para o aprisco para ficarem guardadas, protegidas, seguras. Elas tinham a proteção do pastor, mas quando chegava pela manhã, o que acontecia? O porteiro abria a porta, a cancela, e elas saíam de novo para pastar. Então, você vai ver que as ovelhas, elas entravam, mas saíam diariamente. O que significa que a vida com Deus não é como muitos pensam. Servir a Deus é uma vida de prisão. É onde a minha liberdade é cerceada. Quantos aqui conhecem pessoas que dizem assim, sabe por que eu não sou crente? Porque eu sou jovem ainda. E jovem gosta de fazer umas coisas que na igreja é proibido. Quantos conhecem pessoas assim? Ou talvez quantos aqui pensavam assim? Pode dar um sinal com a sua mão, seja sincero. Ser crente é ser cerceado de prazer. Ser crente. E aí eu pergunto para você, é verdade isso? Ser crente é não ter liberdade? Eu quero dizer para você, é o oposto. Ser crente é verdadeiramente ser livre. Ser livre.
Eu sou livre, porque eu sou crente. Mas aquele que não é crente, porque ele pensa que ele vai ser cerceado, ele é que está na prisão. Porque ele fala assim, ó, eu não vou para a igreja, porque daí eu não posso dar um tapinha na minha maconha. Porque na igreja, quem que fuma maconha na igreja declaradamente? Tem alguém que fuma, fala, pastor, eu fumo minha maconhinha diariamente, mas eu não abro mão do meu Jesus. Tá lá todo domingo. Tem alguém que fala um trem? Não fala. Quem fuma maconha, se está fumando, está escondidinho. Está escondidinho. Então veja, aí ele fala, já que é para ser um maconheiro escondido, prefiro ser maconheiro onde todo mundo pode ser maconheiro e ninguém recrimina ninguém, e ninguém fala mal de ninguém, lá todo mundo. Aí ele fala assim, por isso que eu não vou para a igreja. Aí ele fala, eu sou livre. Não, filho, você é escravo. Você é escravo. Você acha que você é livre, quando na verdade você é dominado por esse entorpecente, você é dominado por essa mentalidade que o diabo colocou no seu coração, na sua mente. Você está preso, porque você não consegue dizer não para isso. E sabe o que as pessoas que estão fora da igreja pensam? Que quem está na igreja, ele está ali na igreja lutando para não pecar. Sabia disso? Tem gente que, o camarada, ele está no mundo, e ele é preso na bebida, ele é preso no álcool, né? Nas drogas, na prostituição. Aí ele fala assim, eu duvido, aqueles crentes lá, eles estão lutando todo dia para não cair nesse pecado que eu estou. Eles acham que é isso. Não é assim, filho. Quando você entra pela porta, Jesus verdadeiramente te liberta. Eu não fico lutando para vencer o pecado. O pecado já foi vencido por causa do sangue de Jesus. Eu não fico tremendo de vontade pelas coisas desse mundo. Eu perdi a vontade por isso. Na verdade, antes de me converter, eu já não conhecia drogas, eu já não conhecia prostituição, porque a única pessoa que eu conheço intimamente é a minha esposa. Então, eu me converti novo, com 14 anos. Não sei o que é outra pessoa, outra mulher, não sei, não conheço. Então, aí tem gente que fica pensando, até aqueles que conheciam, antes se converteram e tinham uma vida ali no pecado, depois que ele se converte, ele é liberto, ele é transformado, agora ele não fica lutando para ser fiel à esposa dele. Não, porque é o próprio Espírito de Deus habitando nele, que conduz ele a uma vida vitoriosa. Agora o Espírito de Deus leva-o a amar a esposa dele, como ele não amava. Aquele espírito de prostituição, ele não faz mais parte da vida dele. Aquele vício que havia na vida dele, foi extirpado, o Senhor libertou ele daquele vício. Havia um espírito também ali trabalhando para que ele ficasse preso naquele vício. Ele foi liberto, ele não fica mais assim. Tem irmãos que aqui no curso foram libertos do cigarro. Pergunta se esses irmãos ficam lá tremendo assim para não fumar. Fala assim, pastor, cada dia é uma luta para eu não fumar. Cada dia, quando eu vejo alguém acendendo um cigarrinho perto de mim, pastor, é o pior dia. Não, pode fumar perto dele, pode fumar perto desses irmãos. Eles estão tranquilos, sabe por quê? Porque eles foram libertos. Isso é libertação. Algo que te prendia, não te prende mais. Algo que te atraía, não te atrai mais. Então você fica achando, nós estamos no período do carnaval. Você fica achando que eu estou aqui tremendo, meu Deus, como eu queria estar lá pulando carnaval. Você acha que eu estou lutando para não estar lá atrás de um carro, pulando, fuleando e me prostituindo? Você acha que eu estou, meu Deus, que luta que é para isso? Estou aqui, mas nem me ocorre um negócio desse. Eu estou pensando aqui, para que eu vou ministrar amanhã lá na Holy Fest, para aqueles irmãos. Eu estou pensando, sabe, é no cursão que está chegando, cadê os irmãos, cadê os alunos, cadê as matrículas? É emocional que eu vou ministrar amanhã, o que eu vou postar amanhã para os irmãos a respeito da graça de Deus? Eu estou pensando em tantas outras coisas, não pensa nessas coisas. Mas tem irmão, quem está lá fora, ele acha, eles estão ali, eles estão na batalha para conseguir ficar lá na igreja em santidade. Eu vou te dizer, filho, foi para a liberdade que o Senhor te libertou. Se você foi liberto, você não luta mais contra o pecado. Sabe por que você não luta mais contra o pecado? Porque esse já foi vencido pelo sangue de Jesus.
Meu irmão, você precisa entender, isso é estar em Cristo. Não significa que você não vai errar. Em algum momento você pode errar, você pode falhar. Todos estão sujeitos a isso. Mas é no momento que você perde Jesus de vista. Se você continua apoiado em Cristo, olhando para Ele, você vai seguir a sua vida em paz, na liberdade. E você vai servir a Deus com alegria. Mais de 20 anos servindo ao Senhor, irmãos. Eu tenho esse tempo servindo ao Senhor, e posso dizer, nunca fiquei lutando para não me desviar. Pastor, você já teve crise para desviar? Não sei o que é isso. Sabe por quê? Porque Jesus nos atrai. Depois você tem revelação de Jesus, você fala, o que eu quero com esse mundo perdido, caído, miserável, desgraçado? Porque essa é a palavra. Está sem a graça de Deus, você está entendendo? Não é palavrão que o pastor está falando, não. Porque tem outro, você falou isso, oh meu Deus. Não, eu descobri o que é ser feliz, o que é estar debaixo da bênção e da alegria de Deus. Agora, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Sabe, irmão, você está guardado no Senhor, você está protegido, você é livre. Quando você está ali no aprisco, você não está preso, você está verdadeiramente livre em Deus. O rapaz falou, chegou em mim e falou, pastor, vocês crentes são livres coisa nenhuma, vocês vivem numa prisão. Não pode isso, não pode aquilo, vocês não têm liberdade. Ele falou, eu sou livre de verdade, porque eu até usei esse exemplo da maconha, e ele falou, eu fumo minha maconha, eu é que sou livre. Eu faço o que eu quero. E aí eu pergunto para você acha que esse rapaz é livre? Livre é aquele que consegue dizer não. Livre é aquele que diz não ao pecado. Livre é aquele, sabe, que quando o diabo vem te assediar, você fala, para trás de mim, Satanás. Você está entendendo? Mas aquele que é dominado por qualquer coisa, eu vou te dizer, às vezes você fica pensando em pecado só, pensando em coisas grosseiras, né? Mas qualquer coisa, até esse cafezinho aqui pode ser seu senhor. Você tem que cuidar. Cafezinho, Coca-Cola, tudo, qualquer coisa, tudo que te domina, tudo que você não consegue dizer não para ele, pode ser o seu senhor. Se você é livre, você consegue dizer não para qualquer coisa. Amém? Porque você realmente é livre. Então, guarde no seu coração uma verdade. Fazer parte da igreja do Senhor, estar ali, ser rebanho de Cristo, e você saber que você está ali, guardado, protegido, aquilo ali não é um cerceamento da sua liberdade, mas é somente a sua proteção. Você vai de dia, de manhã, a portinha vai abrir, e o Senhor tem lá para você, no melhor momento, aquele pasto, sabe, com aquela relva toda molhadinha, para você pastar, e o Senhor vai e te leva ali para as águas tranquilas e geladinhas para você beber. Esse é o cuidado do Senhor com você. O Senhor está te protegendo. O seu filho, você não está na sua casa, ali como alguns falam, minha casa é uma prisão, porque esse mundo está terrivelmente perdido. Não é uma prisão. Ali é um lugar de proteção. Seus filhos ficam ali dentro porque eles estão protegidos, eles não estão presos. Mas, infelizmente, muita gente tem tido essa visão da igreja. Igreja é uma prisão. Não, igreja é lugar de proteção. O Senhor guardando a mim e a você. Você pode dizer amém? Gálatas 5:1, o que o Senhor diz? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entre, meu irmão, pela porta das ovelhas, e realmente nós poderemos ali experimentar liberdade no sentido absoluto. Essa é a verdadeira liberdade. Vai sair, você estará liberto desse mundo, das drogas, da maldição que tenham falado contra você. Você não vai mais precisar andar ali com ramo de plantas na orelha. Você não vai ser mais escravo de astrologia, não vai mais precisar consultar mortos, fazer despachos nas encruzilhadas. Você não vai ter mais medo de gato preto quando cruzar seu caminho.
ou medo do chinelo virado dentro de casa. Você está se identificando com essas coisas? Já foi o tempo, pastor. Eu também já tive essas coisas. Eu não deixava chinelo virado, porque a minha mãe vai morrer. Eu aprendi isso, eu acreditava nessas bobagens. Por quê? Porque não tinha entrado pela porta. Você não vai ter 7 anos de azar porque quebrou um espelho. Você não vai mais se preocupar se alguém fez trabalho de macumba contra você, ou se colocou seu nome na boca do sapo. Fique em paz. Só perdeu o tempo dela colocando seu nome na boca do sapo. Sabe por quê? Você está livre de todas essas crendices que te aprisionavam. A palavra de Deus diz, Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 1 João 4:4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Salmo 91:1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então não aceite ser prisioneiro de nada nem de ninguém. Você é livre para servir a Deus. Você é livre para desfrutar das promessas. Você é livre para viver uma vida plena. Não aceite esse negócio que o diabo tem colocado na cabeça das pessoas. Servir a Deus é prisão. Estar na igreja é prisão. É o mundo que é prisão, irmão. O mundo que está cerceando a sua verdadeira liberdade, a sua alegria. Jesus é a nossa liberdade. Quem encontrou Jesus, encontrou a liberdade. Só existe liberdade em Jesus. Você pode dizer amém? O mundo ele escraviza, prende, vicia. Mas Jesus nos liberta. Jesus nos liberta para a liberdade. Você pode dizer amém? E por último, em terceiro lugar, essa porta fala de provisão. O Senhor diz lá, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, e sairá, e achará pastagem. Uau, é tão precioso que essas declarações de Jesus são tão completas. O Senhor está dizendo que Ele é a liberdade, que Ele é a segurança. O Senhor está dizendo que Ele é a salvação. Mas Ele também está dizendo, eu sou a provisão. Em uma declaração, em uma afirmação, eu sou a porta das ovelhas, Ele está dizendo tantas coisas. Ele está dizendo, olha, eu sou a sua provisão. Se você entrar por essa porta, que sou eu, você vai achar pastagem. Você vai ter alimento. Você não vai passar por necessidades. É interessante o que foi falado aqui nessa noite, o Breno falou. Essa transição do deserto para Canaã. No deserto você tinha o básico. Roupa, comida. E ali a proteção para você descansar, para você dormir. A nuvem durante a noite, o dia, a coluna de fogo durante a noite para te aquecer. Mas depois que, agora, tudo é diferente. Agora o Senhor diz assim, ó, eu não quero que você tenha apenas o necessário para viver. Eu quero que você tenha uma vida abundante. Quando nós entramos pela porta, que é Jesus, agora a vida que eu vou ter é uma vida abundante. Não é mais uma vida simplesmente com aquilo que eu preciso e necessito. Tem gente que pensa, pastor, é só tendo o de beber, o de comer, sabe, o de vestir, o teto sobre a minha cabeça, tá bom. Quando na verdade Deus ele quer que você tenha uma vida abundante. O Senhor quer que você tenha para você e para abençoar outros. O Senhor quer que transborde, overflow, que haja esse transbordar. Você não tem só para você, mas você pode abençoar outros. Isso é precioso. Como isso é possível? Quando eu entro por essa porta e eu entendo que Jesus é o meu provedor. Amém, irmãos? Sabe, aqueles criadores de ovelhas da época, ouvindo Jesus falando essas coisas, eles entenderam claro. Eles sabiam do que o Senhor estava falando. Sabia que o Senhor era proteção, que o Senhor ali estava guardando aquelas ovelhas, que Ele era a salvação, mas eles entenderam quando o Senhor estava falando também dessa pastagem. Se tem uma coisa que o pastor não vai deixar faltar para a ovelha, é o alimento. E a palavra diz, Ele é o nosso pastor.
e nada nos faltará. Sabe, Jesus é o nosso pastor. Ele está dizendo para mim e para você, vocês não vão ter falta de nada. Vai ter comidinha, quando abrir a portinha do aprisco, você vai sair, está lá a comidinha, preparadinha para você, do jeito que você gosta, está lá água geladinha, fresquinha para você tomar. Eu não vou deixar você ter falta de nada. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Oh, sabe, meu irmão, viva todos os dias com consciência de provisão. Consciência de provisão. Homens e mulheres que entraram pela porta das ovelhas, que entraram por essa porta que é Jesus, não devem viver preocupados com o que vão comer amanhã. Não devem conseguir pagar a conta ali de luz, de água, o aluguel, a parcela do carro. Você tem que descansar no Senhor. Você tem que estar ali confiado nele, claro. É muito importante que haja mordomia, mas não é o assunto. Porque há muitos irmãos que estão sempre atribulados porque não há mordomia. Porque eles compram quando não podiam comprar, porque eles se enfiam em um monte de confusão, e aí eles ficam atribulados. Aí não dormem, não descansam, tem que tomar remédio, são péssimos administradores. Isso é um outro ponto. Tem irmão que até questiona, pastor, sou dizimista e vivo no perrengue. É dizimista, mas ganha 100 e gasta 200? O que você está pensando da vida? Os irmãos estão entendendo? Não vai fechar a conta, tem que ser um bom administrador. Mas Jesus multiplica, claro que Ele multiplica. Mas seja um bom mordomo. O Senhor te dá sabedoria para administrar bem aquilo que Ele tem confiado. Se administrar com sabedoria, você não vai ter falta de nada. Mas eu estou falando, é para aqueles que entraram pela porta, e agora já tem essa consciência. Perderam essa impulsividade, já perderam, foram libertos. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Você foi liberto da impulsividade. Você foi liberto daquele negócio de comprar mais do que você pode. Agora você é alguém sóbrio, você é alguém sábio, você é alguém que tem ali o discernimento do Senhor. Então você faz as coisas alinhadas, debaixo da sabedoria de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então uma vez que eu entendi isso, e o Senhor tem me aperfeiçoado nessas práticas, o que acontece? Eu vou viver sempre em paz. Todos os dias. Aí você fala, pastor, mas aí é mérito meu, não é mérito seu não. Você só está fazendo, sendo um bom mordomo, pela graça de Deus. Porque o Senhor te transformou, porque o Senhor te libertou. A sua boa gestão e boa administração, que tem levado a uma vida boa, não significa que o mérito é seu. Foi o Senhor que te deu. Foi o Senhor que te deu sabedoria, o Senhor que te libertou da impulsividade, o Senhor que te fez essa pessoa, sabe, sóbria, que tem domínio próprio. Tudo isso nós recebemos em Cristo. Tem gente que faz cursos e mais cursos e não consegue adquirir isso. Por quê? Porque é uma questão de você realmente ter ali isso da parte do Senhor, com clareza, com revelação, e ter esse princípio no seu coração estabelecido. Eu sei, o Senhor me levou a falar isso, me tirou do assunto, porque às vezes é isso que alguns aqui precisam ouvir. Ser mordomo. Tenha mordomia. Ganhe isso. Mordomia vai te levar a uma vida próspera. Não basta ser um dizimista, mas é necessário, é importante que você ganhe esse valor. Seja um bom mordomo. Seja um bom mordomo e você vai ver as coisas ali fluindo, e você vai ver que lembra que eu falei para você? Muitos dos seus problemas é você mesmo. Ser mordomo é ser guardado de si mesmo, porque mordomia não vem do homem, mordomia vem de Deus. Algo que o Senhor nos dá. E uma vez que nós recebemos isso, nós podemos desfrutar abençoada, abundante. Amém, irmãos? Então, quando o Senhor está dizendo que Ele é o nosso pastor, que Ele é a nossa provisão, viva todos os dias com essa certeza: eu não terei falta de nada. Serei suprido em tudo.
Você é empresário, você precisa de clientes, está faltando clientes, peça para o seu Senhor, peça para o provedor, Ele vai enviar cliente. Seja lá o que for, qual é o ramo de atividade, qual é o seu trabalho, peça para o Senhor e Ele vai abençoar. Ele vai abrir a porta, Ele é essa porta. O Senhor vai cuidar de todas as coisas. Sabe, meu irmão, eu fico tão triste na caminhada há tanto tempo, mas não conseguem avançar. Não conseguem ter provisão. Eu fico triste com isso, porque eu falo, meu Deus, essa não é a vida que o Senhor tem para os seus filhos. Mas o problema é que os mesmos irmãos que vivem passando por essas coisas, eles não creem que o que Deus tem para eles é provisão, é suprimento, é abundância. E por não crerem, eles não recebem. Preste atenção, querido. Guarde isso no seu coração. Isso não é mentalidade de teologia da prosperidade, porque você já sabe, se você caminha mais tempo comigo, você sabe que eu sou contra a teologia da prosperidade, porque ela não é bíblica. Ela tem os seus erros, os seus equívocos, assim como a teologia da pobreza. Você sabe disso. A teologia que nós cremos, que é o que a palavra nos mostra, é a da mordomia. Então veja, não fique pensando que eu sou ali a favor de uma teologia ou de outra. Nós somos pela palavra. E o que a palavra diz é que o Senhor tem prosperidade para os seus filhos. E eu falo e repito esse texto porque é algo que queima muito, que fala muito comigo. Esse texto que diz que o justo não é desamparado, a descendência dele não mendiga o pão. Quando a palavra fala, eu simplesmente não discuto, eu creio. O justo não vai ser desamparado, então eu não posso ser desamparado. E também não vou mendigar o pão. Eu vou viver uma vida ali debaixo do suprimento do Senhor, eu vou ser suprido, o Senhor vai me abençoar todos os dias. E eu posso dizer que eu vivo isso e conhecer Jesus. Eu vivo essa provisão, eu vejo o Senhor me suprindo, eu vejo a minha família, que boa parte dela não conhece a Jesus, passando por questões que eu falo, meu Deus, e eu não sei o que é aquilo. Não sei o que é essas lutas, o que é esses perrengues, porque desde o dia que eu coloquei minha vida nas mãos de Jesus, eu falei, o Senhor é a minha provisão. Ouse dizer que o Senhor é a sua provisão. Ouse trabalhar, ouse estudar, ouse fazer o que você está fazendo, confiado que Jesus é a sua provisão, a sua única provisão, que nele você não terá falta de nada. Meu irmão, é de nada mesmo. O Senhor vai te dar, não apenas para suprir as suas necessidades básicas, o Senhor vai te dar para você poder fazer aquela viagem que você tanto sonha. Sabe aquela viagem que você sonha? O Senhor vai te dar. Ele tem para você. Por que os filhos das trevas podem e fazem tantas coisas e os filhos de Deus não vão fazer essas coisas? Não, Deus tem para você essa viagem que você sonha. Você está sonhando mimoso? Vai, então o Senhor vai te dar. Brinca não que você vai para mimoso. Percebe? O sonho, meu irmão, Deus ele tem muito mais para você e para mim do que nós imaginamos. Nós precisamos crer nisso. Opa, eu vi num dos comentários, né, quando viram ali, não sei, alguém ali prosperando, falaram, mas isso aí não está certo, com tanta gente passando fome. Eu falo, meu Deus, agora não pode prosperar, porque tem outro que não prospera. Não é verdade? Não é o negócio mais esquisito do mundo? Espera lá. Se o Senhor tem prosperidade, eu preciso crer nisso, e eu vou prosperar. Você vai crer, você vai prosperar. E agora, você como próspero e como filho de Deus, você vai transbordar e vai abençoar outros à sua volta. E você vai buscar ensinar, meu irmão, crê em Jesus, porque o Senhor tem provisão para você, o Senhor tem suprimento para você. O Senhor não vai deixar faltar nada, durma todos os dias em paz. Quantos podem dizer amém? Eu quero encerrar dizendo para você que a cidade de Jerusalém ali tinha algo muito interessante, quando nós estamos falando ali dessa questão que o Senhor é a nossa provisão, que Ele é o seu pastor, Ele é sua provisão para tudo, não é só a sua provisão no que diz respeito à sua vida financeira, Ele é sua provisão para a sua saúde, Ele é sua provisão para o seu casamento, Ele é sua provisão para todas as áreas da sua vida. Ele vai te suprir em tudo. Tem irmãos que são casados e não estão felizes, satisfeitos.
não se sentem ali supridos no casamento. Quando, na verdade, o Senhor tem isso para você. Tem irmãos que vivem, e eles têm uma vida, ali a saúde deles vive debilitada. Eu preciso dizer para você, o Senhor é a sua provisão, o Senhor é a sua cura, o Senhor tem cura para você. Quando você e eu olhamos para a cidade de Jerusalém, nós vamos ver que ela era toda cercada de muros. E nesses muros haviam ali 12 portas. A porta do peixe, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta dos cavalos, a porta da guarda, a porta do judiciário, a porta do oriente, a porta de Efraim, a porta do ângulo e também a porta das ovelhas. Preste atenção, cada uma dessas portas tinha um significado. A porta do peixe, por exemplo, era a porta por onde passavam os pescadores ao partir e voltar da pesca. A porta do monturo era a porta por onde saía o esgoto e se tirava o lixo e os dejetos da cidade. A porta dos cavalos era por onde saía o exército quando ia para a batalha. Pastor, e o que significa a porta das ovelhas? A porta das ovelhas era por onde entravam todos os animais levados ao templo para serem sacrificados. E aí talvez você fale, mas o que isso significa? Preste atenção. João, ele nos mostra, ele nos diz algo muito precioso a respeito disso. João capítulo 5, verso 1 a 9 diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Sabe, irmãos, essa porta, a porta das ovelhas, ela era próxima desse tanque chamado Betesda. A palavra Betesda no original é casa de misericórdia. Então as pessoas que tinham qualquer tipo de necessidade, elas passavam por essa porta e iam ao tanque de Betesda buscar provisão de cura para as mazelas da vida. Preste atenção, para que eu e você possamos receber a cura, nós precisamos entrar pela porta. Ninguém podia ser curado sem entrar pela porta das ovelhas. Nada na Bíblia por acaso. O Senhor está dizendo: se você quer ser curado, se você quer receber a minha provisão, você precisa entrar por essa porta. Jesus está dizendo: sem mim você não pode. Eu sou a sua cura, eu sou quem te liberta, eu sou quem pode transformar a sua vida, a realidade da sua família. Eu sou aquele que pode fazer tudo o que é necessário para que você tenha uma vida abundante. Jesus é essa porta. Ninguém pode receber a cura definitivamente, de fato, se não passar por Jesus. Jesus, Ele está dizendo: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou te aliviar. Eu vou aliviar. O peso que está sobre vocês, eu vou tirar. Essa ansiedade, essa depressão, essa doença, todo mal que está agindo nesse mundo caído, eu sou a resposta, eu sou a solução, eu sou a cura. Tudo que eu e você precisamos, acredite em mim, está em Jesus.
Jesus é tudo que nós precisamos. O Senhor está dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Tudo que você não encontrou no mundo, que você não encontra no mundo, o Senhor está dizendo: você pode encontrar em mim. Alegria, paz, refrigério. O mundo não pode te dar nada disso. Mas no Senhor nós podemos receber essas bênçãos. Que o Senhor possa trazer ao seu coração clareza disso. E que você não gaste nenhum dia da sua vida buscando nas pessoas, buscando nas coisas desse mundo, aquilo que só o Senhor Jesus pode te dar. Sabe, eu conheço tantas pessoas que gastaram dinheiro, gastaram anos da vida delas, gastaram tantas coisas para ter aquilo que aonde elas estavam procurando, elas não encontravam, quando na verdade era só clamar por Jesus. Era só ouvir essa verdade da palavra de Deus e receber no coração e dizer: é isso, é disso que eu preciso, preste atenção. Essa é a mensagem que as pessoas à nossa volta precisam ouvir. Elas estão procurando todas essas coisas: salvação, proteção, provisão nas pessoas, no trabalho, na política, sabe? Mas elas não estão buscando no único lugar, na única pessoa que elas podem, Jesus. E como elas vão fazer isso? Como elas vão descobrir isso? Quando eu e você abrirmos a nossa boca e falar: Jesus é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é tudo que você precisa. Por isso eu insisto com você, mais uma vez, ainda nós temos mais 4 domingos para falar especificamente, com detalhes dessas declarações de Jesus. Traga alguém que precisa ouvir isso. Traga um familiar, traga um amigo, traga alguém que está oprimido, que está ali com depressão, está passando por uma situação que ele não vê saída. Em Jesus ele vai encontrar essa libertação. Traga. No próximo culto, convide para a célula. Essa verdade vai ser compartilhada na célula. O Senhor, pessoas. E as pessoas vão conhecer o Senhor através do corpo dele. E o corpo dele é a igreja. É formada por nós, eu e você. Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. Nós somos a exata expressão de Cristo nessa terra. Que o Senhor possa não só te dar clareza dessas verdades, mas que você leve essa verdade a todas as pessoas à sua volta. Você pode dizer amém? Jesus disse certa vez lá em João 7, 37, 38: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do meu e do seu interior há rios de água viva fluindo. Deixe esse rio transbordar ali onde você está, no seu trabalho, ali onde você estuda, na sua família. Você pode dizer amém? Fique de pé onde você está. Sabe, queridos, ao longo da vida, muitas vezes nós nos deparamos com tantas portas fechadas. Nós estamos dizendo que esse é o ano das portas abertas.
Mas quantas portas você já bateu e ela não se abriu e elas não se abriram? Algumas portas que desejamos entrar, parece que nunca se abrem para nós. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, o Senhor Jesus é uma porta que está sempre aberta para nos receber. Sabe, por essa porta todos podem passar sem discriminação. Passa o cego, o coxo, o enfermo, o paralítico, todos são bem-vindos. O Senhor é a porta que fez entrar homens e mulheres, escravos e livres, bárbaros e citas. Sabe, não dê ouvidos ao que muitos têm falado equivocadamente a respeito da igreja de Jesus. Nós somos essa igreja que prega Cristo, aquele que recebe a todos como está, mas que transforma a vida dessas pessoas depois que elas entram por essa porta. Não é a porta desse prédio não, é a porta Jesus. Eles vão se sentir amados e é tudo o que eles precisam, se sentir amados. E eles vão entrar por essa porta, uma porta que está aberta para sempre. Mas eu preciso dizer para você, um dia essa porta vai ser fechada. Por isso nós precisamos anunciar enquanto ela está aberta. Porque está chegando os dias como os dias de Noé. Eles insistiam para as pessoas entrarem na arca e ninguém entrava. Não sei se você sabe, a arca igreja, mas também aponta para Cristo. E Noé estava dizendo, olha, venha para Cristo. Um grande dilúvio está para chegar e eles nem sabiam o que era isso, nunca tinha chovido na terra, mas vai acabar esse tempo. Essa porta vai se fechar. Assim como fechou a porta da arca e a chuva veio, essa porta, Jesus, vai ser fechada. E nós estamos no tempo em que estamos anunciando essa porta porque de fato ela está aberta. E nós precisamos acelerar na pregação do Evangelho enquanto essa porta está aberta. Por isso, meu amigo, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O mesmo Jesus continua dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O Senhor quer trazer salvação, liberdade genuína e a provisão que necessitamos. Que possamos viver todos os dias crendo nessas verdades poderosas. Você pode dizer amém?